A gente está falando de comunicação interna. Comunicação está lá no topo das skills que a gente precisa desenvolver. E para bater esse papo, explicar um pouquinho como é que a gente leva esse conhecimento, essa comunicação para a palma da mão dos nossos colaboradores, o meu convidado é o Armando Ribeiro. Bem-vindo aí, Armando. É um prazer ter você aqui com a gente para falar desse tema que gera tanto atrito dentro do RH e nas empresas, né? Obrigado, Léo. Gera atrito porque comunicação é da natureza humana, né? Então é pertinente você ter desafios em relação a isso. Quando fala de comunicação, fala essencialmente de tecnologia. A gente está acostumado a criar plataformas e, dentre os nossos objetivos de negócio, vem atuando há muito tempo numa plataforma de comunicação interna, que é o RH Digital. Cada cliente que a gente conquista, que implementa, tem um aprendizado diferente, e isso para nós é muito gratificante, mas a gente entende que já tem muito aprendizado nisso, a gente tem muito a contribuir na questão da comunicação interna nas empresas. E aí eu já vou puxar a nossa primeira pergunta, que é por que simplificar a comunicação interna se tornou tão urgente e ao mesmo tempo é um dos maiores desafios que a gente tem dentro das empresas, como que a gente simplifica esse processo hoje em dia nas empresas? Comunicação interna é da natureza humana, mas a gente, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da tecnologia ao longo dos anos, tem um avanço muito grande naquilo que a gente consome fora das empresas, as redes sociais, os apps de comunicação, mas a empresa ainda não chegou lá. De um modo geral, as coisas são mais lentas na implementação. E como é que simplifica? A tecnologia tem um papel muito importante nisso. Usa a tecnologia, junto com as estratégias, evidentemente, para resolver coisas como, por exemplo, a fragmentação da comunicação. Hoje tem, dentro das empresas de modo geral, uma convivência de canais antigos e canais mais novos. A gente pega lá o e-mail, que já teve um nível de eficiência muito alto, mas que hoje não atinge muito, não conversa bem com as novas gerações, não chega ao chão de fábrica com eficiência. A gente tem também a intranet, foi um meio de comunicação importante, principalmente para as grandes companhias, mas que hoje também não é muito acessada, porque está baseada em computador. E o WhatsApp ele é muito utilizado, seja para os grupos internamente nas companhias, para o próprio trabalho, e também de uma forma unidirecional para as empresas comunicarem os colaboradores sobre os assuntos de modo geral. Mas ainda não é suficiente, porque o WhatsApp não é o melhor lugar para o mundo corporativo se interrelacionar. Essencialmente, o que tiver que ser tem que resolver a questão do excesso, né, de pulverização de meios de comunicação. Isso tem que, de algum modo, ser unificado ou implementar alguma coisa que complemente para poder tirar essa diversidade da forma como a comunicação é consumida, a perda da eficiência entre o enviar o comunicado, o enviar a comunicação e ela ser recebida em canais diferentes, por perfis de públicos diferentes. Um outro ponto que a gente acredita que deva ser resolvido também é a diversidade de públicos nas empresas. A comunicação hoje, de um modo geral, pela empresa, ela é postada de uma maneira única para públicos diferentes. Só a tecnologia vai propiciar você enviar ou postar ou gerenciar comunicações, o mesmo assunto, e ser recebida de forma diferente pelos públicos diferentes. Quer dizer, a mesma comunicação, o mesmo objetivo. Um público mais jovem vai querer consumir de um jeito, um público mais maduro vai consumir de outro, mas de um modo geral, toda essa questão, essa complexidade, essa diversidade de meios, essa diversidade de perfis de pessoas, ela vai fazer com que a simplificação ocorra através da tecnologia. Aí nós voltamos ao RH Digital, que é a plataforma. O RH Digital ele é utilizado na nossa orientação como complemento. Nós garantimos, coloca o RH Digital, porque ele vai ser acessado por todos em tempo real. Um clique todo mundo consome. E, ao mesmo tempo, quando a gente está falando de recomendação, a gente também tem o outro lado da empresa. Ela própria vai saber o que é melhor para ela. Se o meio de comunicação ele predomina, o meio novo, predomina sobre os tradicionais, sobre os que, de algum modo, estão lá convivendo, a própria empresa vai saber e vai desligar. Você traz um ponto principal, que é entender qual a população da minha empresa. Qual que é o perfil do meu público, Mas onde que eles consomem, né? isso é básico de tudo. Quando a gente fala de comunicação, é exatamente onde ele consome, como é mais confortável para ele consumir. E aí, quando a gente chega na tecnologia, no app, na rede social, de um modo geral, unifica o hábito de todo mundo, porque nós somos colaboradores, mas lá fora nós somos Pessoal, usuários de coisas, e a gente conversa, e a gente já está habituado. E todo mundo, mesmo show de fábrica, pessoalmente, eu costumo brincar dizendo o seguinte: se você não quiser me achar, me mande um e-mail. Os meios têm que evoluir junto com a mudança de hábito, junto com a mudança de tecnologia, junto com a forma
como as pessoas estão dispostas ou estão habituadas a consumir tudo. Nós temos maneiras melhores de revolucionar, de transformar o processo de comunicação e, conforme a gente já falou, de simplificar. E aí a gente vem de um uso muito alto de rede social, né? Feed, vídeo e vários formatos que a gente tem de conteúdo hoje. O que realmente funciona na prática hoje quando a gente vai trocar isso, Armando? Tem alguns requisitos que têm que ser abordados. Primeiro, o excesso tem que ser afastado, porque senão você reproduz o ambiente corporativo aquilo que a gente não gosta que aconteça na nossa vida privada, né? Quando a gente está usando a tecnologia. O que vai funcionar é o que tem de melhores práticas. Eu falei agora há pouco que a gente entende que o universo das empresas ficou muito atrasado em relação ao que a gente consome aí fora de tecnologia de rede social. Mas, se você traz um feed bem elaborado para dentro da empresa, a estratégia de consumo e de posts e de interação com vídeos curtos, com comunicação objetiva, se você traz isso tudo para dentro da empresa, isso é maravilhoso, porque isso aproxima, conecta você com o colaborador, cria processos de escuta ativa efetivamente. Quando você usa a tecnologia a favor da simplificação, das melhores práticas, de melhorar o processo de comunicação, de criar um mecanismo que gere a informação rápida e fluida, o resto fica resolvido. Aí a questão do pertencimento, do engajamento, isso tudo, de algum modo, né, vai ser favorecido pelo meio de comunicação mais fluido, ou pelos meios de comunicação que acabem prevalecendo e que sejam suficientes para atender essa demanda da empresa de um modo geral. Quais competências, métricas e boas práticas são essenciais para transformar a comunicação interna em uma ferramenta de cultura, engajamento e pertencimento, e não que a rede social ali interna de comunicação vire só um canal de recados que eu só mando e eu não tenho interação nenhuma de volta? Qual que é a sua dica de ouro aí? Primeiro, a abrangência da comunicação. Do que a gente está falando? A gente fala muito aqui de feed, rede social, de post, de comunicação direta, de fazer uma enquete, mas a comunicação interna, na nossa ótica, é um pouquinho mais abrangente. Me diga se abrir um chamado para a área de RH ou para qualquer área da empresa, com a área demandante desse chamado, até que uma demanda seja resolvida, é um processo de comunicação. Sim. É comunicação interna. Estou com um problema. Estou com problema e estou resolvendo, conversando com alguém para resolver. Isso é importante. Uma outra coisa é você falar de benefício. Lá no RH Digital também tem alguns mecanismos onde o colaborador consulta todos os benefícios, onde ele resolve problemas sobre benefícios, onde ele consulta informações, onde ele tem uma visão clara do total compensation dele para melhorar a percepção dos benefícios que ele recebe. Quando ele consulta se o vale-refeição caiu, ou que dia que vai cair, qual é o valor, isso é uma comunicação interna, evita abrir um chamado e evita gastar o tempo do gestor de forma desnecessária, né? Cada empresa vai ter a sua história e vai ter a sua demanda, mas uma coisa é certa, quando o interlocutor nos pede para trabalhar um processo de forma diferente, né? Então, tudo isso são aprendizados que a gente recebe de uma empresa, implementa isso na plataforma e isso fica acessível para outras empresas. Então, a nossa contribuição, talvez a bala de prata seja essa, é um processo colaborativo que vai ajudar, de um modo geral, o ecossistema inteiro, colaboradores, empresas provedoras de benefícios e principalmente o profissional, que ele é o grande beneficiário de todo esse movimento de transformação. Eu vou pegar essa sua última fala, Armando, porque comunicação também é saber ouvir. E você está sabendo ouvir os RHs para adaptar o RH digital para que ele consiga continuar sendo a ferramenta que consegue alcançar o colaborador lá na ponta. Então, a gente fala comunicar, muitas vezes é sobre só enviar informação, a gente falar, mas comunicação também é sobre ouvir. Então, nesse caso, você me traz um exemplo que você está ouvindo o seu cliente, que tem uma dor, para você solucionar e que acaba ajudando muito mais pessoas, né? A gente faz uma diferenciação muito grande entre produzir sistemas ou desenvolver sistemas e fazer produtos. Fazer produto é resultado de ouvir, porque você não conseguiria atender uma demanda de um cliente com um produto bom se você não souber exatamente o que é relevante para ele. E a tecnologia ela vem exatamente moldar esse formato para viabilizar efetivamente o resultado na utilização das plataformas. Então, assim, fazer produto é diferente de desenvolver sistemas. A tecnologia não é só o sistema. O Steve Jobs falava muito bem, design, né?
tudo que a Apple fez durante toda a jornada dela, nesses anos que todo mundo conhece, todo mundo usa, é baseado em design. E design não é só imagem, design é usabilidade, a experiência do usuário, utilizar as ferramentas de forma a resolver problemas do dia a dia. Tudo isso são coisas que, de algum modo, estão impregnadas no nosso processo de negócio.